Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Na última semana nós não tivemos aula, porque lembra no último vídeo que a tia falou que estava com coronavírus e tudo? Então, a tia piorou um pouquinho, teve que ir para o hospital, tomei umas agulhadas, e aí eu fiquei de atestado, e por isso, na semana passada não teve aula. Mas a gente vai dar uma corridinha para a gente poder finalizar o nosso conteúdo de direito, tá bom? E a gente ia conversar na última aula, ia coincidir com a Semana da Consciência Negra, e a gente ia falar um pouquinho sobre isso, sobre consciência negra. Lembra que nós falamos sobre preconceito, racismo, os crimes, né, contra os crimes de racismo, e aí depois viraram crimes de preconceito e discriminação, que a gente tem que tratar todo mundo igual, porque todos somos pessoas, todos merecemos respeito, independente de cor de pele, de cor de cabelo, formato de olho, cor de olho. E isso aí é só exterior, né? Não importa. Todo mundo merece respeito, independente de ser homem ou mulher, criança, idoso, independente das necessidades físicas, se a pessoa nasceu enxergando ou sem enxergar, todo mundo merece respeito, todo mundo merece ser tratado bem e ter uma vida digna, com dignidade. Para o Dia da Consciência Negra, eu trouxe uma historinha para vocês. Uma historinha bem interessante, porque trata do direito em si. O Dia da Consciência Negra é o dia de lembrar, né, do período da escravidão, que teve um período de escravidão aqui no Brasil, e a luta por direitos iguais e para as pessoas não serem mais tratadas como mercadoria e nem de forma inferior, como se uma pessoa fosse melhor do que a outra. Pessoas sempre são pessoas. Então, nós temos que, na palavra de Deus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é quem está próximo da gente, independente de como essa pessoa seja. Então, a gente tem que amar e tem que respeitar, tá bom? Então, aí, ponto final. Só que nessa história da luta contra a escravidão, nós tivemos várias leis aprovadas até conseguir finalmente abolir a escravidão, acabar com a escravidão no Brasil, né? Então a gente chama de abolir quando fala assim acabar, terminar, encerrar essa fase e aí todas as pessoas serem livres. Daí tivemos várias leis, tá bom? Teve lei do ventre livre, lei do sexagenário, só que tinha um problema. As pessoas não tinham muito acesso à educação. Essas pessoas que tinham esses direitos, a maioria não sabia que tinha esse direito. Por quê? Uma das formas que são mais usadas para poder prender alguém não é a algema, é aqui, ó, na mente da pessoa. Começa desde pequeno falando que você tá certo você ser tratado diferente, que tá certo você ser humilhado, tá certo você ser xingado, que é assim mesmo, a vida é assim. E aí vai crescendo com a cabecinha desse jeito, achando que o certo é errado e o errado é o certo. Só que tudo está errado, né? Calma, misturei tudo aí? Vamos lá. Para prender as pessoas, para que elas fossem escravas e evitar que elas fugissem, ou fazer com que as pessoas simplesmente obedecessem outras pessoas, dando a sua própria vida ali para ficar trabalhando para os outros de sol a sol, tinha que começar fazendo com que essas pessoas acreditassem nisso. Então, como é que fazia isso? Evitando que essa pessoa aprendesse a ler, aprendesse a escrever, e todos os dias ensinando essa pessoa que você é escravo, tá vendo? Você nasceu aqui
Então, você pertence aqui, você tem um dono, e esse dono pode sim te vender, pode comprar, esse dono é quem manda em você. E aí crescia desde criancinha ouvindo isso e acabava acreditando nisso. Então, evitar que a pessoa estude e aprenda para que essa pessoa seja um escravo obediente, isso daí era tratado como regra. Então, o escravo era proibido de aprender a ler e escrever. Deu para entender até aí? Então, primeira coisa, para que a pessoa se mantesse escravo, era proibir que estudasse. Proíbe que estude, porque não podia aprender, porque senão ia começar a pensar, ué, mas eu sou um ser humano, eu sou igual àquela pessoa. A gente pode até ter cor de pele diferente, mas nós somos pessoas. E aí começa, não, está errado. E aí começa a questionar. Então, estudar, quando você começa a estudar, você começa a aprender, você começa a fazer perguntas sobre as coisas, perguntas sobre o mundo. Então, para ter escravos, os donos de escravos, primeira coisa, proibir estudo. Beleza? Aí, entrando lá nas leis, tinha uma lei naquela época que era assim: se uma mulher fosse livre, sendo ela branca ou negra ou preta, enfim, se ela fosse livre, o filho dela nascia livre. Essa era a lei. Se a mulher fosse livre, o filho dela nascia livre. Tinha uma mulher, ela era ela era preta, negra, né? E aí ela nasceu livre. Ela se casou com um português, também li. Os dois tiveram um filho. Esse filho logo nasceu livre. Esse filho se chamava Luiz Gama. Só que a história de Luiz Gama não começou com liberdade. Pois é. Sabe o que aconteceu com Luiz Gama? Ele nasceu e era para ele ser livre. Só que a mãe dele teve que fugir do país e ele ficou morando só com o pai. O pai estava cheio de dívida. Vendeu Luiz Gama como escravo quando ele tinha só 10 anos. Pois é. Quando ele chegou, aí ele foi vendido e foi levado para São Paulo. Ele nasceu na Bahia. E ele foi levado para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, o povo começou assim: não, escravo que nasceu na Bahia não é escravo bom. Porque escravo que nasceu na Bahia é muito difícil, é mal criado. E aí não quiseram o Luiz Gama. Quando eles não quiseram Luiz Gama, mandaram Luiz Gama para uma fazenda. Isso, Luiz Gama fez 17 anos. Quando ele fez 17 anos, e sem aprender a ler, sem aprender a escrever, nada. Foi abandonado pela mãe, foi vendido pelo pai, e aí foi rejeitado em São Paulo, foi mandado para uma fazenda. Quando chega na fazenda, já com 17 anos, ele conheceu um rapaz que deu o maior presente da vida dele. Sabe o que esse rapaz fez? Ensinou Luiz Gama a ler e escrever. Nossa, tia Sala, isso não era nem ouro. Pois é. Só que a educação, ela liberta. E no caso de Luiz Gama, liberta de verdade. Sabe por quê? Quando ele aprendeu a ler e escrever, ele começou a ler, 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 ler. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que tinha uma lei que dizia que ele era livre. E quando ele descobriu que ele era livre, ele falou: então eu não fico mais aqui, eu sou livre. Isso daqui é ilegal, é contra a lei. E aí ele pegou e fugiu dessa fazenda. E porque ele descobriu que ele era um homem livre. E sabe o que o Luiz Gama fez? Não parou por aí. Luiz Gama começou a estudar mais e mais e mais as leis. Sabe o que ele virou? Um advogado. Só que não um advogado por diploma, mas ele conseguiu o título de advogado para poder se defender e conseguir a sua própria liberdade. Foi o primeiro processo que ele ganhou. E aí ele não parou. Ele começou a defender os direitos de outros que estavam na mesma situação que ele, que estavam sendo tratados como escravo e, na verdade, eram livres.
e ele sozinho libertou mais de 500 escravos da escravidão, porque ele aprendeu a ler e escrever. Pois é, só que ele não parou só sendo advogado. Ele se tornou poeta, jornalista, político. Um jornalista político, ele falava sobre política e ele tinha um desenhista amigo dele e eles faziam os desenhos sobre as coisas que aconteciam no dia a dia para falar da escravidão, falar das injustiças. E como tinha desenho, acabava que todo mundo conseguia ter acesso e era de uma forma muito inteligente. E Luiz Gama, ele se tornou um dos maiores abolicionistas, né? Um dos maiores símbolos da luta contra a escravidão no Brasil. Porque ele aprendeu a ler e escrever e ele aprendeu que o direito, as leis, elas também servem para a nossa liberdade. Por isso que hoje a gente aprende direito na escola, porque assim a gente aprende os nossos direitos. E quando a gente aprende os nossos direitos, as pessoas não podem mais nos aprisionar em pensamentos, em ideias, e nem tirar coisas que são nossas por direito. Não podem tirar a nossa liberdade, por exemplo. Então, Luiz Gama aprendeu como conhecer os seus direitos pode ser libertador. Vocês gostaram dessa história? Vocês gostaram da história de Luiz Gama? Então, foi um grande advogado. E vocês sabiam que ele só foi reconhecido mesmo como advogado pela Ordem dos Advogados 113 anos depois que ele faleceu. Pois é, estudando a história dele, vendo o quanto ele estudou direito, como ele vencia os processos, como ele usava a lei, usava para ajudar as pessoas, tiveram que reconhecer que ele realmente foi um grande advogado. E até hoje a história dele é grandemente estudada, né? A forma com que ele ajudou tantas pessoas. Então, ó, estudem, porque o estudo, a educação, isso ninguém tira de vocês. Ninguém pode prender, nunca. Um beijo, até a próxima aula. Tomara que seja presencial. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!